Hello, Godgers! Voltamos para mais um vídeo, depois de muitos vídeos já feitos hoje. E esse vídeo é mais um da série de vídeos que eu estou fazendo. Ah, Nina, mas por que você decidiu fazer todos os vídeos de uma vez? Porque daqui mais ou menos uns 5 dias eu vou para o Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? E eu vou voltar só no inicinho de outubro, vou fazer uma cirurgia no Brasil. E fazer outros procedimentos, fazer check-up, essas coisas todas, porque afinal de contas eu gosto de fazer lá, né? Quem nunca, né? Plano de saúde e tal, saúde boa, muito melhor, saúde privada, muito melhor do que a saúde pública daqui. São escolhas, né? Mas plano de saúde é pago para isso. E é isso que eu vou fazer uma cirurgia lá, devo voltar no dia 2 de outubro, tá? E aí eu dou prosseguimento ao canal, ou provavelmente se eu for me comunicar com vocês, deve ser para abrir alguma live pelo celular e tudo, alguma coisa mais corriqueira, mais rápida ali, abriu, mostrou, bora fazer um vídeo, alguma bomba que for sair, alguma coisa assim, vai ser o momento. Então eu já vou aproveitar, vou deixar os vídeos todos aqui no ar, então, por favor, me ajude, né? Curte, compartilha, comenta, faça parte dessa comunidade, onde é menos narrativa e mais a mente livre, mais autenticidade, mais poder pensar, né, gente? Porque hoje em dia a internet virou uma grande seguidores e pessoas que elas têm a cabeça fixa numa ideia fixa. Então as pessoas deixaram de pensar. Então a ideia desse canal é trazer mais autenticidade e menos narrativas, tá bom? Então bora pro vídeo. Eu vou trazer aqui o caso Natália Arcuri, e que ela é entrevistada pelo JJ, que os dois para mim são grandes, admiro muito eles. E eu peguei aqui do Ricardo Tomé, do Projeto Conselho. Eu acho que ele deve ter pensado assim, já separei aqui o vídeo. Acho que de eu ser tão ruim para lembrar nomes, eu vou só tirar um negócio para vocês verem. Ele deixou aqui... Ai, melhor fazer outra coisa, peraí. Ele deixou aqui até o nome dele, ó, Conselho, e ele deixou a logozinha aqui, ó, Ricardo Tomé. Bem no... Ah, vocês não conseguem ver, peraí. Apagar aqui, pronto. Aqui, ó, já até deixou aqui, ó, Ricardo Tomé, tá vendo? Então, pra gente não ter erro, né? Pra gente não ficar passando vergonha, né? Mas, enfim. Então, bora lá. Eles nunca se apresentam, né? Eles têm pressa de tudo. Os vídeos têm que ser rápidos, porque a audiência deles, né, não segura muito, né? Mas quando envelhecemos, ficamos cada vez mais preguiçosos quanto a algumas coisas, ou até mesmo conservadores quanto a outras, não querendo então experienciar todo aquilo que deveria ter dentro de uma paternidade. Bem, por que eu trouxe esse assunto aqui? Natália Arcuri, canal Me Poupe, com milhões de inscritos, né, uma das pioneiras desse assunto finanças aqui no YouTube, acabou dando o seu testemunho daquilo que se arrepende do que mudou de pensamento. Agora, eu quero ser mãe. Depois de um divórcio com Érico Borgo, que também é empresário dos maiores do ramo de nerdice aqui do Brasil, né? E agora, repensando a sua vida depois de ter priorizado a carreira no máximo, ela pensa, acho que pra ser feliz mesmo e satisfeita, talvez eu queira ser mãe. Acompanha comigo essa conversa no podcast do JJ, inclusive um abraço. Lembrando, né? Parece que os meninos. Eu não sei, eu acho que tá quase pessoal esse negócio com a Natália Arcuri, porque toda vez que ela fala alguma coisa, respira alguma coisa, fala sobre assuntos ligados à feminilidade, maternidade, qualquer coisa, os meninos já começam a fazer aquele tanto de vídeo. Ou é isso, ou então provavelmente é porque ela dá muito engajamento, né? Que aí traz mais pessoas pro canal deles. Não sei, vamos pensar, né? Vamos ver. Ao JJ, acompanho com alguma frequência alguns conteúdos dele também. E vamos de conversa hoje. O arrependimento de Natália Arcuri. Verdade. E qual foi a opinião que você mudou nos últimos 2 anos? Que pra você era uma opinião Nossa, assim, tem cravada tantas. na perna e você pensou melhor e você fala, não mudei de ideia. Outra opinião, isso aqui é uma decisão de vida, muito íntima, inclusive. Eu não queria ter filhos. E agora eu quero. Que coisa boa. A cara dele, 3 Eu vou só fazer um parêntese aqui. Eu gostei muito desse novo visual dele, sabe? Tá demais. Eu adorei essas trancinhas no cabelo dele. Ele abraçou mesmo. Achei muito legal. Então, eu só fiz esse parêntese. E precisava, gente. Ai, que maravilhoso. 20 que coisa filhos. boa, meu. Isso, Jota, pisa mesmo, pisa, cara. A mulher já tá se abrindo ali. Talvez pensando, será que é tarde demais? Será que eu devo congelar óvulo? Ou enfim, né? Já começando a pensar na estratégia ali 3D para depois dos 30 ainda pensar em ter filho, já que solteira, né? Tem que arranjar o camarada, né? Ver se é ele mesmo. Nossa, cara, que situação, né? Que caminho tortuoso quando você decide um pouco tarde sobre isso na sua vida, né? A gente fala muito sobre o peso das decisões que temos na nossa vida. Mas vamos lá. Mas eu acho que um ponto aqui, o Ricardo Tomé trouxe uma coisa que talvez a gente tenha que sair um pouquinho da... Vamos falar uma coisa séria aqui. Vamos lá. Eu acho que o problema não é só a mulher decidir ter filhos. Eu acho que o problema também é o homem fazer a decisão por ter filhos. Tá bom? Por quê? Porque uma coisa que eu acredito é que muitos homens, de fato, eles querem ser pais.
Mas muitos homens, eles demoram muito tempo para fazerem essa decisão de ser pais. E por isso que é mais natural na nossa sociedade é um homem de 3 a 4 anos mais velho do que a mulher e ele, né, o tempo de amadurecimento para ele decidir ter filhos, né? O ideal, né? O que normalmente rege a ideia. O que acontece? Eu não tô cansada de falar o que acontece, gente. Vocês não reparam, minha cabeça já tá cansada, mas vamos. O que eu sinto muito é o seguinte: a mulher, ela tem muitas pressões na vida dela, e aqui vai ser, talvez, vamos entrar na red pill feminina, né? A mulher, ela é criada, a gente vê esse contexto atual, né, Gente, vamos ser sinceros. O problema da masculinidade em si, na minha concepção, não é só de criação, não é só de infância, não são só os problemas que já vêm da infância, chega na adolescência, precisa da validação da mulher e chega na vida adulta e de repente tá a coisa do jeito que tá. Não. O problema do que a gente vê hoje, final de milênios, tá? E o início da geração Z são simplesmente pessoas, jovens adultos que ficam mais tempo na casa dos pais. Isso permite com que... Isso é pior, né? Isso é pior para as mulheres. Por quê? Porque normalmente as mulheres estavam casando... Por exemplo, eu vejo da idade da minha mãe falava assim, poxa, eu te tive com 27, mas já estava ficando velha, né? Imagina, eu tenho 32 e ainda estou namorando. Então, essa realidade muda. E é claro que o nosso corpo, ele não vai adaptar a isso. Nós temos tecnologias que talvez possam deixar com que nós possamos postergar a gravidez. Mas é claro que é inevitável que uma menina de 25, 26 anos tem muito mais facilidade de engravidar do que uma mulher de 39, 40 anos. Isso é um fator assim que não tem como mudar. A tecnologia pode facilitar, mas sem a tecnologia, aí as coisas vão ser de forma diferente. Sorte de Natália Arcuri, que ela é milionária e se do pior acontecer por causa dessas questões de idade, ela tem dinheiro para justamente investir nisso. Mas onde está o ponto? Como a gente vive numa sociedade que demoniza a figura masculina, os meninos também chegam na idade adulta menos preparados para a idade adulta, mais imaturos e mais infantis. Então, como é que nós fechamos a conta? E eles estão assim, e as mulheres estão sendo criadas como carreiristas. Por quê? Porque hoje, se a gente analisar a nossa sociedade, nós temos muito mais, nós escutamos muito mais que as mulheres ainda precisam conquistar mais direitos, ao passo que os homens, o objetivo é cada vez diminuir os homens o máximo possível. Essa é a sociedade que nós vivemos. Então, assim, já é só você ver esse último governo nosso. Você percebe a nossa primeira-dama o tempo todo falando de direito das mulheres. E, poxa, os direitos já estão iguais. Quais outros direitos que ela quer? Será que ela quer direitos ou que ela quer privilégios? E aí nós começamos a ter esse problema. Agora, quando a gente tem uma situação que durante vários anos, vários governos, a figura masculina ela é sempre demonizada e sempre diminuída, então não há esse resgate da figura masculina como deveria ser feito, como está passando de hora de ser feito, na minha percepção. O que rola? A mulher ela é criada para ser carreirista, ela é mais inteligente do que o homem. E o que são os próximos passos dela? Poxa, eu tenho que me procurar e sustentar, fazer dinheiro e sair da casa dos meus pais. Agora, a mesma coisa não acontece com o homem. Por quê? Porque o homem já passa escutando da TV, da internet, já tem professora dentro das escolas e não professor. Às vezes o pai não está presente, às vezes o pai também não teve a melhor criação do mundo. E aí depois, psicólogo, né? Às vezes a classe social a qual grande parte dos brasileiros estão não permite que se pague um bom psicólogo. Chega na idade adulta também com um monte de problemas emocionais, como a mulher também chega, porque uma mulher carreirista também, ela vai nutrir uma pressão desde muito nova. Então, não vamos ser desonestos, né? Mas quanto tempo a mulher aguenta a pressão, né? A gente sabe que a mulher aguenta menos pressão do que o homem. Mas, enfim, isso é outra história. Vão esses dois perfis. A mulher sabendo que é ela que tem que arrumar tudo na vida dela, é ela a única e exclusiva responsável por fazer a vida dela dar certo, e o homem com aquela coisa que não sai da casa dos pais e percebendo que o mundo é todo das mulheres e o mundo é todo daqueles menos privilegiados. Então o homem chega
excluído na fase adulta e, de repente, também é o que permite com que o homem também não saia da casa fora da casa dos pais. E outra coisa, se não temos homens desmotivados, nós temos homens que, devido a esse mundo capitalista, vai buscar tudo que é mais rápido, mais fácil no mundo do crime. E provavelmente esses homens mais para frente ou serão mortos ou serão presos, porque nós também estamos falando da classe mais baixa do Brasil e a gente não pode esquecer disso. Então, esse tipo de situação acontece. Vocês percebem que um Ricardo Tomé ou um Joel, um JJ, por exemplo, eles são privilegiados dentro da classe deles. Por quê? Porque eles não foram para o mundo do crime. Entendem? Por quê? Porque eles tiveram educação. Eles não pensaram a curto prazo. Eles não pensaram no sentido... Não sei onde eles nasceram, onde eles foram criados, mas, tipo, muitos meninos, eles acabam sendo rendidos já no final da infância e início da adolescência, que é bonito ser traficante, ou é bonito vender droga. Por quê? Porque o dinheiro chega mais fácil. É bonito você fazer parte de uma facção. É isso, eles estão diante, muito próximo do mundo do crime. Então é isso que eles estão vendo. Então, assim, depois o destino desses homens é um destino ruim, porque ou vai pra cadeia, ou é morto, ou então, sei lá, acontecem diversas coisas. Essa é a realidade masculina. Realmente, esse mundo do cão que esses homens estão vivendo, e mesmo assim eles são desmotivados, como é que você pode, de certa forma, virar para esses homens e falar assim, poxa, vocês têm que correr atrás de vocês? Não tem motivação. Às vezes a mãe, vem uma mãe também que tem uns problemas emocionais, às vezes é filho de mãe solteira, nunca teve uma figura paterna presente. Na escola, a maioria são professoras, então assim, não sabe o que é a masculinidade, não sabe o que é ser homem, não sabe o que é sadio, qual é o objetivo, o que tem que fazer e por aí vai. Então, chegam esses dois assim. Agora, a Natália Arcuri, talvez até como eu em alguma medida, nós fomos criadas com pais dizendo para nós que a gente tem que correr atrás do nosso dinheiro, que nós temos que focar na nossa carreira e família, né, casamento, filhos, fica em segundo lugar. E aí, de repente, ela está diante do Joel, que já é pai, né, que está muito feliz e tal, e que salienta que isso é muito feliz. Mas o que acontece? Nós estamos deixando para ser cada vez mais tarde, porque também nós não encontramos no mercado, e vamos dizer assim, homens também que têm a cabeça no lugar, porque não teve instrução na escola, não teve instrução dentro de casa, não tem inteligência emocional, escutou da grande mídia, escutou do governo, escutou da polícia, escutou das mulheres que homem não presta, que lugar de homem em outro lugar, porque a mulher é que ela está para desenvolver. E então ele tem todo um aparato que faz com que todos os dias ele seja bombardeado de notícias que diz que ele não é bom o suficiente. Então, fora, né, os problemas externos, por exemplo, alimentação, falta de hormônio, questões ambientais, questões externas e problemas, às vezes, até de caráter psicológico. Imagina juntar isso tudo. Então, nós temos essa crise da masculinidade que ela está presente. E isso obriga com que as mulheres pensem, poxa, eu tenho que cuidar do meu, depois, na hora que eu fizer o meu, eu vou procurar um homem, porque, por enquanto, eu tenho que cuidar da minha subsistência. Ela foi criada para ser assim, eu fui criada para ser assim. Então eu sou uma pessoa que eu entendo muito a Natália Arcuri. Eu entendo o que ela está sentindo agora, que ela quer ter filho, eu entendo muito isso, até porque eu já passei dos 30 e também entendo a fase dela de tipo, precisei fazer dinheiro, só não fiz tanto dinheiro quanto a Natália Arcuri, muito longe. Mas enfim, isso é uma coisa fundamental que a gente precisa trazer no debate. Mas vamos continuar. Nossa, vamos fazer uma só de filho? Nossa, Vamos. cara, se você fala, Joel, qual assunto você gostaria de ficar falando assim no freestyle? Filho. Sério? O quê? Nossa, então eu vou te entrevistar sobre filhos. Vamos. Pra fazer, né, aprender, preciso aprender, né, como é que faz. Cara, é muito legal. Agora, pra uma pessoa tão Não tem segredo como fazer filho, né? Mas enfim. focada também, você acha que é mais difícil? Você tenta acertar? Ou você consegue, tipo, desapegar dessa coisa da paternidade perfeita? Você não fica, assim, tipo, Desapegadaço. muito bitolado? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô traumatizando? Não, eu, homem, não. Minha mulher é focada, ela tem. Ela tem essa questão, caramba, pô, tem que acertar e tal. Pô, às vezes fica distante dos meninos. Eu gosto porque ela me dá uma contrabalanceada, entendeu, Nath? Se depender de mim, vambora. E tá tudo beleza. Mas eu falo, eles são filhos da Lalas e do Jojota. O que é? Mas eu fiquei mais produtivo com eles. Porque senão eu vou embora meia-noite.
Olha como ela tá tentando, através do relato dele, se convencer de que o estilo de vida dela cabe, filho. Porque ela é uma pessoa muito workaholic, segundo ela mesma, né? Pra ela, o normal é dar 120% sempre. Ela acha que tem que cobrar isso das pessoas. Então ela é muito focada na grana. Então quando ela tá sondando um cara que tem tanta projeção quanto ela, e aí, como é que é filho na sua vida, cara? Você se cobra muito, tanto quanto no trabalho? Como é que é esse negócio? E ele não é bem assim, é mais leve do que você imagina, ainda mais eles, né, que tem muito dinheiro. O que Mas é engraçado, que eu também tenho a mesma percepção dela, porque o filho vai tirar um tempo. E como o JJ falou, não, eu fiquei ainda mais produtiva porque eu tenho que separar o tempo do trabalho e o tempo dos meus filhos. não falta recurso, não tem aquele aperto, aquela ansiedade de fazer dinheiro para cuidar do filho. E ele ainda colocou, na verdade, até melhora a produtividade. Eu acho que essa chave aí deve ter virado na cabeça dela, porque ela sempre acha que filho, como toda mulher moderna, de modo geral, certo? Ainda mais carreirista, pensa, como eu vou viajar com filho? Vai ser um estorvo, vai ser um peso nas pernas, não vou conseguir voar com os filhos por aí, né, financeiramente falando. E ele fala, não, eu fico até mais produtivo. Vamos um pouco mais a fundo nessa toca aí da idade ideal, se existe isso de ter filho na vida de um homem e de uma mulher. Ah, entendi. Mas eu acho que o ponto é importante, a gente não pode esquecer disso. Nós estamos falando de duas pessoas que têm muito dinheiro no Brasil, que são milionários, que falam sobre finanças. Então, assim, não dá para achar que quando o JJ vira para todo mundo e fala, não, eu fiquei mais produtivo. Tá, mas ele também tem uma condição financeira muito boa. Então, suponhamos que se tudo der errado nos negócios e tal, e o foco virou a família, e a grana acabar, ele tem todos os recursos financeiros para ele continuar recebendo de renda extra de dinheiro, provavelmente ele deve ter juntado. Então os negócios não param. E eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque isso não é a realidade do povo brasileiro. Então, às vezes, o exemplo é bom, a ideia é boa, mas será que todo mundo consegue aplicar essa ideia? Será que boa parte das mulheres, eu penso como eu sou uma mulher ansiosa também, né? Eu fico pensando, tá, mas eu ainda não cheguei lá. E será que na hora que eu chegar lá, eu vou estar mais tranquila e entender, ok, vou colocar todas os meus ovos na cesta, e vamos dizer assim, a cesta é a família, o foco dos filhos e tal, não sei o quê. Será que terei condições de ficar 100% na família e em algum momento não pensar que se eu focar na família eu não consigo trazer subsistência para dentro de casa? Será que consigo ficar no escanteio e ter uma outra pessoa que vai tocar por mim? Então essa é a grande indagação. E essa não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil e da maioria das pessoas que têm filhos no Brasil. Então nós estamos falando com duas pessoas que têm muito dinheiro e que são privilegiadas porque elas têm muito mais tempo, porque elas têm mais dinheiro. Quem tem muito dinheiro, começa a fazer muito dinheiro, quer constantemente ganhar tempo. Ao passo que as pessoas que não têm tanto dinheiro, elas precisam ficar o tempo todo fazendo de tudo para conseguir um valor adequado para o tempo que elas têm. Né? O dinheiro ele é incrível, porque o dinheiro economiza tempo. Bom, eu vou embora 5, 6. Pego na escola. Aham. Estar com eles é um motivo pra eu trabalhar melhor. Que legal. E me perguntar o porquê que eu faço o que eu faço o tempo todo. É muito legal. Muito, muito. E Não qual é a resposta que você chegou? Eu te entrevistei. Ai, massa. Você leva jeito com Por relação. que você faz o que você faz? Você fala que estar com eles te ajuda a ter essa resposta. Ela sondando, querendo mais. Vamos lá. Putz, meu, não ter primeiro filho. Eu tenho 3 filhos, né? Eu falei, filho, Eu não acho que ela sonda, eu acho que ela é uma mulher inteligente. Uma mulher inteligente, ela faz o quê? Ela faz perguntas. no mundo tem vários problemas. Quando o papai sai pra palestrar, ele consegue resolver alguns. E o papai sempre fala de você. Então o trabalho do papai é ajudar as pessoas. E ele, tá bom. E aí, beleza. Fui. Deu uns 2 dias, a Larissa me mandou uma mensagem falando que o Joca, meu filho do meio, tava chorando. E aí o João falou pra ele, fica tranquilo, filho. Joca, o papai tá indo ajudar as pessoas. Ah. Rolou. Ai, E que aí, lindo. Aí eu falei, putz, acertei, deu. Ufa. Caramba, deu. E aí, meu Deus do céu. E ninguém seria capaz de me tirar essa resposta. Só um filho é capaz de tirar essa resposta. Só um filho, Nath. Então, cara, muitos filhos pra você, eu te indico e te dedico. O Jota foi sem dó e nem piedade no instinto materno da Nath. Meu amigo, você já tinha uma ansiedade de querer ter, de experimentar e tal. Imagina agora, depois dessa conversa franca com o Jota. Natália Arcuri, inclusive, que tá com seus 39 anos, vai ter que pensar muito a sério sobre isso. E é aquilo, né? Se você não colocou num planejamento de vida, além da carreira, a idade mais ou menos em que você vai ter um filho, você acaba se perdendo um pouco. Porque é importantíssimo você calcular, dentro da sua jornada, as fases de conhecer alguém, de namorar durante um tempo, que é o test drive, né? Depois do namoro, da noivada e tal, da sondada, pô, ele vai ser o pai dos meus filhos, ou ela, a mãe das minhas filhas e tal. E depois disso. Isso é um ponto importante, que é o seguinte, eu acho que a mulher também tem falhado bastante, que ao invés dela procurar conhecer um cara efetivamente, o que ela quer do futuro, o que ele espera do futuro, fazer planos juntos, ou de fato, fazer as perguntas corretas. Poxa, você quer ter filho? Poxa, você quer casar? Você tá pronto para casar? Bora casar? Ou daqui 6 meses, 1 ano, vamos conhecer mais, vamos ver como é que vai ser a nossa rotina. Fazer perguntas corretas, assim como a Natália Arcuri, ela faz muitas perguntas,
A ideia é essa, você está conhecendo alguém, você fazer muitas perguntas para ver se aquela pessoa ela vai estar na mesma linha de pensamento que você está. Inclusive, isso é uma das coisas que você percebe que no meio da comunicação, das negociações, ou mesmo nas amizades, isso é uma das coisas mais importantes. Esteja interessado na pessoa que você conversa, esteja interessado sobre a vida da outra pessoa. Faça decisões corretas ou faça as perguntas corretas para que você não fique perdendo tempo com uma pessoa, com um homem, no caso, né, da Natália, que talvez não esteja tão afim de ser pai. Então eu acho que as mulheres têm pecado muito nisso, porque as mulheres têm seduzido muito, querendo aparecer muito, focando em caras que talvez tenham muito dinheiro ou sei lá, focando o tempo todo no trabalho e que, de fato, se ela não focar no trabalho, quem é que vai colocar dinheiro na mesa, né? E aí, no final, é essa grande bagunça. Então, a gente tem que entender, eu acho que a conversa da Red Pill feminina é como, mesmo com pouco tempo, eu consigo conciliar a minha carreira, como eu consigo conciliar o meu dinheiro, a minha situação financeira com um cara conhecendo, né, uma pessoa que possa nutrir as mesmas coisas que eu penso, os mesmos valores, enfim, para que eu possa, né, falar sobre um futuro próximo, para que eu possa finalmente fazer todo aquele trâmite normal, casar, ser mãe, ter filhos e por aí vai. Tá? O que eu sinto é que grande parte das pessoas, opa, tô grávida, ou então as coisas não foram na ordem certa, ou então a mãe solteira, ou então o pai solteiro, entendeu? E todas essas coisas, ou então a mãe que tipo nem sabe quem que é o pai. Então essas coisas acabam acontecendo e eu acho que isso é a grande pegada da Red Pill feminina, que é o quê? Tá, será que as mulheres não precisam mudar a forma pelas quais elas escolhem homens ou elas conversam com homens, a forma pela qual elas comunicam quem elas são, ao invés de... Eu brinquei no outro vídeo, né? As mulheres hoje em dia, principalmente as novinhas, né? A comunicação é essa, ó, peito para frente, bunda para trás. Será que a gente não tem que mudar a abordagem para justamente encontrar uma pessoa que realmente esteja alinhada com os princípios e valores e que queiram exatamente tudo aquilo naquele tempo devido para poder estar do nosso lado? Então, eu acho que a abordagem feminina ela tem estado muito ruim e a gente ainda tem um plus, que é aquela situação dos homens ficarem mais tempo na casa dos pais, ter todo um desestímulo, né, desde a primeira infância até a vida adulta, seja porque são desvalorizados, uma cultura que desvaloriza os homens, uma cultura que, querendo ou não, é tudo em cima da mulher, e fora, né, que cada vez eles vão se tornando mais excluídos e tem outros fatores hormonais, ambientais, como eu já disse nesse vídeo anteriormente. Dá mais o espacinho aqui para ele. Casar, depois de casar, estruturar, e aí ter o filho. Então, quer dizer, se você não colocar esses anos todos que você perde encontrando alguém, você fica, por exemplo, a Nath nos 39 e com uma questão na cabeça. Será que eu vou conseguir, num tempo hábil, encontrar um cara que eu admire, que eu ame, etc., nesses anos que me restam aí, né, de idade biológica pra ser mãe, sem ter uma gravidez de risco? Esse tipo de conversa as mulheres evitam, de modo geral, porque é politicamente incorreta e sensível. Mas e o homem? Será que há uma fase, um momento ideal pro homem ter ou não filhos na sua vida? Bom, ser pai muito velho te tira a energia para certas experiências. Então não é porque a mulher tem uma idade biológica para ser mãe que um homem pode adiar isso para os seus 50 ou 60 anos. Então, quando você fica... E tem um outro fator também, tá? Que eu já havia estudado, a questão dos espermas masculinos também, que eles também envelhecem. Fica ali perto dos 40, você tem que pensar, caramba, quando meu filho for adolescente, eu vou estar com 50 e pouco. Quando ele for adulto na faculdade, eu vou estar com 60 e tanto. Então, quer dizer, são fases da vida que realmente exigem de você uma certa juventude para aproveitar a experiência de ser pai, caso você queira. Então, se por um lado o relógio... E aí mistura com o fato que ele quer ser pai, mas ele também tem que cuidar da parte financeira da família. Se ele for um cara no lugar, entendeu? Se ele for um homem com H maiúsculo. Biológico pesa para a mulher, por um outro, o relógio social pode pesar para o homem, porque ele não vai ter toda a experiência no máximo possível de ser pai a partir de certa idade. Agora, isso, claro, se ele pensar em ser pai, se ele não pensar nisso, apesar de que muitos, quando novos, né, até porque é normal da juventude pensar assim, nunca pensam em ser pai, porque pai é, enfim, né, aquilo do filho atrapalhar os planos da vida, ou o filho acabar chegando muito cedo e não ter dinheiro pra bancar toda a vida, o lifestyle com o filho junto. Então a galera sempre, quando nova, pensa, nunca que eu vou ser pai, nunca que eu vou ser mãe. Daí bate os 32 e, caramba, será que é hora? Começa a ver os amigos, os colegas tendo filho, não é aquele bicho de 7 cabeças que eu achava que era. Daí começa, então, a contagem regressiva pra tentar achar alguém interessante, que goste, enfim, né, que tenha padrão de vida parecido, e aí acabam muitos se arrependendo de não ter tido essa
É normal, né? A mulher também faz a mesma coisa. Na hora que as amigas dela começam a ver outras amigas casando, tendo filho e tal. Ah, mas eu também preciso. Escolha antes, mudando de ideia ao longo do tempo. Então, na minha visão, apesar de ser mais óbvio pro lado da mulher, o homem não tá muito livre disso aí, não. Então, sim, eu acho que é uma idade ali, meio que zona segura pra se ter filhos para o homem. Que eu acho que é um pouco ali entre os 40 e pouco e os 30 e muito, sabe? Onde você vai acabar tendo essa energia pra aproveitar com o seu filho ou a sua filha e ter essa disposição também de encarar uma paternidade que é, digamos assim, um pouco de perrengue também, ainda mais nos primeiros anos. Sem romantizar, claro, tendo toda a disposição possível pra dar a melhor educação e presença, sobretudo, né? E orientação para um filho possível. Mas e vocês, concordam, discordam? Achei muito legal a abordagem dele. Já tem algumas abordagens do Ricardo Tomé, quando não tá fazendo um pouco de deboche em cima das mulheres o tempo todo, que esses rapazes eles fazem muito, né? É o que dá audiência e o dinheiro no bolso deles, dos canais. Mas eu gostei muito da abordagem dele. Fiquei pensando, mas será que o homem também pensa na idade ideal, no tempo ideal de quando ser pai? Ou isso tem que ser uma decisão mais da mulher, uma decisão em conjunto? Gostei. Que ele colocou ali quase uma regrinha, né? De quando os homens poderia ser interessante ter filhos. Mas é aquilo. Quando a gente coloca um padrão para determinada coisa, o que acontece ao final? Talvez a gente se sinta pressionado por causa desse padrão. Então, esse é o problema quando existem muitas regras que são impostas para nós, ou mesmo que não impostas, né? É aquele famoso influencer está falando, e é isso que eu tento transmitir o tempo todo com o que eu faço aqui no meu canal, que nunca tem o tempo certo para alguma coisa, mas o que você tem que procurar é como resolver aquela situação que você está vivendo e se aquilo se tornou um problema. Para a gente não ficar sempre postergando as coisas num tempo hábil de acontecer. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo né, vocês sabem, né? Isso aqui não termina quando o vídeo termina. Termina quando vocês me deixam o que vocês acham nos comentários. E bem-vindo aos novos ao canal e por hoje é só. Take care.